Olá meus amigos, tudo bom? Vamos lá, FAQ 292, de volta aqui sempre. Eu vou bater um papo com vocês rapidinho agora no começo aqui. Eu alongo um pouquinho só o FAQ o tempo proporcional. As pessoas perguntaram pra mim, por que você grava na praia? Bom, primeiro que eu gosto, né? Segundo que eu parei de gravar em casa por um motivo estratégico, que é a questão do assédio. É impressionante como existe nesse mundo, e eu vou falar também disso em seguida, como nós estamos num ambiente pesado e que a menor sensação, a menor utilização de algo positivo cause assédio, retorne para você desequilíbrio. Para você ter ideia, é tão sério isso e você tem que ficar tão alerta com isso, parece bobagem, mas não é. A questão energética, ela é muito importante tanto para com os desencarnados como os encarnados. As pessoas acham que fazer inveja ou demonstrar, isso causa uma repercussão, claro. Eu falei no último FAQ que nós não devemos deixar de fazer as coisas boas por causa do assédio. Mas isso não quer dizer que nós não devamos ficar ligados em relação ao próprio assédio. E as opções de assédio que acontecem na vida da gente. Aí eu gravo em casa, o assédio se intensifica muito. Minha esposa é médium e ela não se observa tanto espiritualmente como, claro, eu também preciso sempre, como eu estou observando, então ela fica mais vulnerável. E toda vez que eu começo a fazer projetos em casa, seja o curso, quando eu estou gravando, vira um verdadeiro desequilíbrio, né? E isso acontece não só comigo, acontece com todo mundo que tem as portas abertas. E as portas, elas sempre existem porque nós não temos como controlar os outros, nós mal controlamos a gente, né? E esse desequilíbrio, esse ambiente que nós estamos, é importante que você, eu e todo mundo, a gente tenha lucidez para onde nós estamos e o que é isso que a gente está vivendo aqui. Um lugar de gente desequilibrada, de gente, parece que como se fosse um hospital, uma mistura de parte física com o mental, basicamente mais o mental, onde as pessoas estão carentes, necessitadas, onde elas pensam muito em si mesmas, onde vivem em função de seus interesses, né? Até mesmo no meio espiritual a gente acha que vai encontrar pessoas sensatas, a maioria das pessoas, olha, eu não falo isso para criticar, eu falo isso por simples. A esmagadora maioria das pessoas que vão para o mundo espiritual, que vão ao estudo espiritual, perdão, elas vão por necessidade própria ou muitas vezes para explicar suas próprias loucuras, suas próprias maluquices, as suas saídas, digamos assim, estratosféricas do planeta, sai de órbita mesmo internamente falando. E para explicar isso, claro que com isso elas querem se sentir melhor, mas existe em si uma tentativa de explicar a sua antissocialidade, o seu lado antissocial. Eu diria, se você falar os e-mails que eu recebo de pessoas espirituais e você percebe as entrelinhas, pessoas que fingem que tiveram projeção, pessoas que pegam um dado seu na internet e falam que viram e para provar que pessoas que me recebem e-mail de pessoas que falam que vão mandar assédio para mim. Olha, é sério isso que eu tô falando, porque eu não posto algumas coisas engraçadinhas ou, digamos assim, que sirva para demonstrar como evangélicos desequilibrados, pessoas que acham que eu sou filho do cão. Isso não é só comigo, é com todo mundo, né? Eu recebo e-mail de gente que fala que eu não vou conseguir fazer os projetos porque falou com a mãe de santo dele usando o candomblé ou a umbanda com um lado negativo, sabe? Que falou com o Exu dele que eu não vou conseguir fazer técnica. E tem outros que enviam, falam que eu não vou conseguir fazer, que eu vou chegar em casa e não ter vontade de fazer mais nada. Que, assim, é como se fosse o seguinte, o preço do projeto de você fazer uma coisa positiva se torna algo extremamente pesado, como por exemplo, você tem que conviver com seres tanto espiritual como físico desequilibrados e manter-se sempre na medida do possível equilibrado, e não é fácil, viu? Manter centrado, manter em meio a tanta loucura. O que é isso que a gente vive? Umbral. O que é umbral? Mistura de vários seres com problemas conscienciais, ou seja, com um processo de evolução, não é só a questão de ser puro, sabe? É a questão de ter se guiado para um caminho de desequilíbrio. Esses seres encarnam aqui com necessidades de aprender.
só que coloca em prática as suas próprias loucuras. Tem gente que manda para mim com a intenção de eu fazer os projetos que estão atrasados, como o curso novo, as técnicas, mandam mensagens de fingindo que receberam esse aviso dos espíritos que era para eu fazer logo, no fundo só querendo o que eu faço ou pensando em si mesmo. É tanta coisa que você vê. E nos grupos espirituais, nos fóruns, eu até deixei de participar com uma certa constância, porque vira uma disputa de ego, uma disputa de quem sabe mais, vira um processo de gente que quer aparecer, que quer botar mensagem o tempo todo. Eu não estou reclamando, nem estou criticando essas pessoas, eu estou falando o fato só, o que é, né? E aí você tem que conviver na medida, claro, do equilíbrio, do possível, com essas situações e saber se colocar de forma espiritual sem desequilibrar, sem perder a sua própria credibilidade. Muitas vezes você precisa se afastar com o intuito de alcançar um norte, de não se misturar tanto. Às vezes eu paro até de ler livros para poder adquirir em si somente uma base pessoal, sem tanta aquela... ou conseguir equilibrar aquilo que você adiciona, sem conflito ou sem achar que aquilo é o certo e passar a falar como se fosse aquilo. Eu pondero as coisas e tudo isso é muito complicado, e manter-se centrado e mais ou menos lúcido para você não... Por exemplo, tem épocas que você ao menor desequilíbrio, seja num fórum desse que eu falei, você passa a ter... Na hora de deitar, pelo menos eu vejo muito isso. Todos os problemas que eu enfrento, eu vejo no mundo da projeção. Para você ter ideia, eu cortei recentemente, numa pesquisa que eu estou fazendo científico, açúcar. Só açúcar, mais nada. Quer dizer, todos os refrigerantes, tudo. Aí eu perdi 3 quilos rapidinho, só no açúcar. Aí isso é tão forte em mim que eu sonho que eu estou comendo bala, que eu estou comendo bombom. Só que é tão forte que na hora que eu vou comer... eu digo que não quero. Então, existe até... todas as repercussões pegam a gente durante a projeção. Por esse motivo que eu estou falando isso, que a necessidade da gente ficar observando, vigilante, aquilo que nós somos, né? E tem coisas que a gente não tem controle, que são as coisas instintivas, são os nervosismos, Então, isso você tem que estar o tempo todo ponderando e observando, né? Analisando. Mas vamos lá, foram 7 minutos aqui de bate-papo, eu acho que vai ser bom para você também. E vamos para a próxima questão aqui. Oi, Saulo, aqui é a Daniele de New Jersey, Estados Unidos. Eu tenho uma pergunta. O que você acha sobre os passes virtuais que tem no YouTube? Eles realmente funcionam? Eu tenho feito um do André Luiz e tenho me sentido muito bem cada vez que eu faço. O que você acha sobre isso? Ou você acha que é melhor receber um passe numa casa espírita? Ou esses passes virtuais, eles valem a pena e têm o mesmo efeito? Essa é a minha pergunta. Um grande beijo, te adoro seus fags, sucesso sempre. Um beijo, amigão. Olá, pois é uma boa pergunta, né? Como existe no YouTube não só os passes virtuais, como as técnicas, né? Muitas técnicas, de você procurar uma técnica energética, uma técnica de clarividência. Se eu falasse que isso não funciona tanto, o ideal era que não tivesse nem técnica no site, né? Porque a gente lança a técnica. O show, eu já estou botando engatilhado aqui a próxima mensagem aqui. Bom, funciona assim, certo? O que acontece é que depende muito, claro, da sintonia que a pessoa se coloca. Como a pessoa buscou aquilo, mesmo ela não estando bem, ela se colocou no posicionamento de querer melhorar. Isso incluindo o encontro com o acesso ao seu mentor e uma sensibilidade maior naquela técnica. É claro que pessoalmente é mais forte, né? O que seria pessoalmente? Se você estivesse do lado de uma pessoa que vai lhe aplicar um passe, que vai lhe aplicar um reiki, que vai lhe aplicar um jorei, que vai lhe aplicar um tal, lógico que isso seria mais preciso, digamos assim, mas isso é muito relativo, porque às vezes você está ali, mas não está assimilando tanto, não está tão interessado mentalmente, ou seja, a sua sintonia, a sua ligação mental não está tão profundamente conectada, né? Então funciona assim. Se você quiser se sentir bem, não precisa nem do áudio,
Você só precisa se colocar à disposição de uma energia, de uma necessidade, colocar-se humildemente, como a gente fala, à mercê dos mentores, pedindo ajuda deles, claro, de uma forma bondosa, não aquela forma só, tira esse espírito ruim daqui, às vezes ele está ali, como a gente não sabe, muitas vezes é a repercussão kármica, a repercussão de atos ou dessa ou da vida passada, de emanações, de vibrações, de como você se colocou mentalmente naquela dificuldade que atraiu o espírito, que deixou a porta aberta para que ele filtrasse. Mas funciona assim, não só isso, como os reikis também virtuais, os reikis que são feitos, que as pessoas marcam, enviam, as cirurgias espirituais à distância, tudo isso existe. O mundo espiritual não existe só, existem os espíritos eles conseguem chegar até você, as energias dos encarnados que não estão presentes, mas elas continuam mais densificadas suficientemente para que os mentores as utilizem e consigam fazer aí a mediação, ou usando o intermédio dessas energias as suas próprias, ou as energias características a cada um para que sejam ajudados, também existem. Então pode ser sim usado, pode usar numa boa, tranquilo, fazer as técnicas no site, usar as técnicas online, o que vai colocar o seu posicionamento em referências técnicas, não necessariamente até, ó, que técnica boa, às vezes a técnica até é boa, ela direciona você de uma forma equilibrada, sem nenhuma imposição, né? Mas de uma forma que mexa mais ou menos as energias, mas com certeza não é a técnica que faz a mágica é o seu posicionamento em referência a ela. As pessoas conseguem se sentir bem de várias formas. Vamos lá? Fala, Saulo, tranquilo? Meu nome é Marcelo, eu sou do Rio de Janeiro, eu sempre assisto os fax, tô sempre ligado aí no teu projeto, que é muito bom, já aprendi muita coisa. E eu tô com uma questão aqui, que até surgiu aqui conversando com a... Fala, Saulo, tô mandando mensagem de novo aqui porque deu um probleminha aqui na internet. Enfim, meu nome é Marcelo, eu sou do Rio de Janeiro. E eu sempre acompanho os fax e eu tô com uma dúvida aqui que surgiu conversando com minha esposa, ela tá grávida. Se uma mulher grávida se projetar, ela se projeta junto com a criança? Como é que funciona isso? Você tem alguma informação sobre isso para passar pra gente? É isso aí, Saulo, obrigado. Bom, a gente já respondeu essa questão recentemente em algum FAQ, né? Mas repetir conhecimento é uma forma de aprendizado. Sim, ela pode tanto se projetar junto, mas o mais normal é que ela saia independente. Até porque, muitas vezes, ela pode sair junto, sim, viu? Espiritualmente, eu estou falando, o espírito fica acoplado no corpo astral dela, não no físico somente, mas no astral, certo? Mas também pode ser que às vezes o espírito não esteja nem ali, a consciência que está, ela não está nem ali, ela fica em outro plano. Ela recebe sempre a influência do acoplamento energético ao físico, quer dizer, ela diminui um pouco a seu nível de consciência, mas a depender do grau de compreensão, ou o que as pessoas chamam de evolução, quer dizer, a capacidade de processar essa sensação, ela pode sofrer quase nada, ou nada, né? E continuar trabalhando no mundo espiritual, claro que ligado à mãe, controlando essas energias e as radiações mentais da mãe, às vezes até acalmando a mãe, porque é muita positividade dessa consciência, muita força mental, né? Ela acaba acalmando a energia da mãe, por mesmo tempo que está por perto acoplado ao corpo. Tem gente que fica melhor na gravidez, tem gente que fica pior, isso não quer dizer que seja necessariamente o espírito, mas existe muita influência sim. Ele pode sair junto ou separado, né? Eu até adicionei uma conformação diferente aqui para que a gente consiga... Vamos lá. Saulo, meu nome é Danilo, eu moro em Florianópolis. Eu gostaria de saber sobre aquela americana que abreviou a vida. Quais seriam as repercussões e consequências do lado de lá? Obrigado. Teve uma americana que descobriu que estava com câncer, eu acho, e ela decidiu, lá em um dos 4 ou 5 estados dos Estados Unidos, você consegue, você consegue solicitar que, se uma vez indo morrer, ou bem a eutanásia ou a própria, no caso é a eutanásia, né? A retirada da própria vida, já que você vai morrer, está sofrendo ou vai sofrer, a legislação do local, não é nos Estados Unidos todos, em alguns lugares, então consegue tirar. E ela resolveu fazer isso, fez um vídeo, apareceu no jornal, foi uma repercussão danada nas igrejas, nas religiões, entre as pessoas em geral,
sobre a atitude dela e a pessoa me pergunta se o que eu acho, e vou até adicionar aqui. Olha, o fato é que a gente nasce várias vezes. Muitas pessoas criam com o tempo, e eu mudei. Olha, eu vou falar um negócio aqui que é uma das coisas mais importantes que eu já podia ter falado nesse tempo todo. Eu já fiz 292 FAQs, ao todo a gente tem quase 500 vídeos, são 490 e poucos vídeos ao todo lá. Entre as técnicas, tem mais áudios. Se eu tivesse colocado todos os áudios, a gente está nos 550. Sem achar isso nada demais, nada, é besteira. Eu falei muitas coisas no passado, coisas que hoje eu penso diferente. Eu não estou dizendo que eu estava errado, a cabeça da gente muda. E eu tenho a capacidade constante de mudar e desdizer aquilo que eu achava certo em determinado momento. Hoje eu acho que determinadas coisas não são exatamente assim. Até porque eu não posso negar que eu estava envolto muitas vezes na energia espírita. E eu estava começando, como estou ainda estudando em muitas coisas, em vários pontos começando, e acho isso o máximo. Meus estudos espirituais, e a gente fica englobado, associado, robotizado dentro dos padrões de aceitação cultural, seja de livros, seja de palestrantes, e você passa a repetir conhecimentos que muitas vezes você nem tinha um direcionamento muito bom. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o ser humano ele tem que ter essa capacidade de mudar e não ter vergonha de falar quando ele percebeu mudança, seja para alguns positiva, para outros negativa, pouco importa o que os outros vão pensar. O fato é que você tem que ter uma criticidade, e a criticidade naturalmente leva à mudança, leva a comportamento, a percepção do que nós podemos fazer sobre determinadas opiniões. E sobre o caso do suicídio, do aborto e outros assuntos polêmicos, eu mudei alguns pontos dele. Pensa comigo, eu estou nesse corpo aqui agora, Saulo está aqui na praia de Acaú, né? Nesse corpinho aqui agora, e eu já estive em vários outros, já fui mulher, já fui homem, já fui várias vezes criança e não consegui ser adulto, porque você fica no meio do caminho, e vou voltar de novo, né? Então é uma experiência constante, é uma experiência em que eu vou limitando a minha consciência temporariamente, entro, saio várias vezes. Se por algum momento eu percebendo lucidamente com a tecnologia que nós vivemos que não há necessidade de eu sofrer, para que sofrer? Mas é porque nós temos que entender que o mundo é isso que eu mudei. Porque tem uma regra e tem energia vital, isso vai ser importante para você. Por que vai ser importante? O corpo mas isso pode ter sido uma reação kármica de um processo que você fez na vida passada, não necessariamente. Pode até ter sido, mas se foi me dado a opção de morar, porque se eu morasse no Brasil eu não ia conseguir fazer isso. Então eu iria me mudar para os Estados Unidos para fazer, né? E se eu não tivesse dinheiro, fosse pobre, então nesse caso eu seria basicamente aprisionado na dor. Se eu tenho a capacidade, a oportunidade de continuar a minha evolução e mais importante do que tudo isso, a compreensão do que eu estou passando, do que eu vou passar, existe claro aí um pensamento. Então quer dizer, Saulo, que a pessoa que quer se matar, ela pode, é diferente, certo? Mas um dia todo mundo vai morrer, se todo mundo vai morrer, eu posso decidir morrer agora? Então tem vários pensamentos que a gente pode chegar a pensar. Existe aí a questão do bom senso. A questão E Saulo, os mentores, ela vai para um umbral? Não acho que ela foi para um umbral. Eu acho até que ela teve um princípio muito maior em ter sofrido, entre ela ter sofrido e ter feito a divulgação que ela fez. O questionamento sobre o assunto, inclusive eu falando aqui agora, causou reflexões que foi de extrema importância. Então, existe é diferente de um cara pular um prédio sem nenhuma razão. É diferente do cara desesperado porque perdeu uma mulher, dar um tiro na cabeça. A pessoa não tem um nível de percepção daquilo. Eu não vou mais continuar aqui, eu vou me despedir de todos enquanto estou lúcida, enquanto estou relativamente sem dor. E vou continuar, a vida continua. Eu vou continuar somente esperando a oportunidade para retornar. Saulo, e se ela deu cabo ao corpo dela, como falam aí as línguas, e ela vai ter karma? Depende, porque o karma existe quando existe um processo extremo de desequilíbrio em cima daquela ação, né? Onde não existiu compreensão do que se estava fazendo. E se ela não tivesse existido compreensão, Saulo? Você concorda comigo que vai ter sempre um e se dentro daquele ângulo que está sempre travado na possibilidade que a gente não sabe? O fato é, ela estava passando pela coisa. A pergunta que eu faço a você, na boa, mas seja lógico que eu vou responder para você como se estivesse fazendo a mesma pergunta.
Se você percebesse hoje que estava com câncer e não tinha jeito, ou qualquer outra doença, não, câncer, vamos lá, vem a situação. Estava com câncer, não tinha jeito, e você tivesse a oportunidade, né, no Brasil, de terminar a sua vida, ou seja, sem dor, vou apagar aqui, vai ser como se fosse dormir, e meus familiares não vão me ver sofrer, eu não vou deteriorar de dor, cheio de morfina no hospital, sabendo que não tem uma opção. Você faria ou você iria sofrendo até o final? Ia sofrendo porque eu sou Jesus? Não, sem criticar, Saulo, né? Eu faria hoje. Claro que dentro, ninguém quer perder a vida, né? Ninguém quer se matar. Uma pessoa sensata não quer fazer isso, eu não quero de jeito nenhum. Mesmo tendo consciência que a vida continua, não vou botar minha cabeça na linha do trem, não vou querer morrer, o cara estiver aqui, tá, continuamente pode me matar. Não, mas sabendo que não vou ter mais jeito, que vou estar sofrendo aqui, levando sofrimento para a família e tudo mais, eu vou me libertar do corpo e continuar bem com a consciência que eu tenho, mas não, sem problema nenhum. Olha, primeiro me desligue, eu quero dormir, quero ficar totalmente inconsciente, quero ver nada fisicamente. Aí eu vou me afastar do corpo, desligo o corpo, né? Vou me afastar do corpo e vou assistir, estou provavelmente lúcido, né? Eu acredito que dá mais com o corpo dormindo profundamente em relativo coma, um coma induzido. Eu creio que no estudo da projeção durante a vida, que vai ser comum, até como é comum para quem não estuda, o despertar espiritual, né? E vou estar do lado de lá. Talvez o mentor me dê uma bronca, pô, Saulo, tal, mas esse é um direito à minha liberdade. E aí isso vai muito conceito, muita informação, a gente podia ficar aqui conversando o dia todo. Ah, mas não pode, porque não sei o que e tal, porque... Você leu aonde isso? Ah, porque eu vi, porque Chico Xavier falou. Tá? Bicho, a gente tem que aprender a pensar, tem que aprender a analisar. Cada caso é um caso diferente. Um suicida não é o mesmo suicida ali na frente. Tem casos de, por exemplo, o cara tá mal emocionalmente, aí ele tá, ou então tá tranquilo. Aí ele recebe uma ligação, ó, tô indo embora. O cara se joga pela janela. Um exemplo, 1 minuto, 1 segundo. Acontece. É diferente de um cara que planeja desde o começo, que de uma forma negativa, ou não é só que planeja, ou que vai vir ficando... Existem casos e casos, existem processos e processos, existem momentos e momentos. Casos da pessoa que está namorando, que está lá, fica grávida, faz um aborto. É diferente também, não estou dizendo que não existe karma, é diferente de um caso de uma pessoa que está andando, estuprada e aborta. São casos diferentes, são processos posicionais, mas se for karma, bicho, quem sou eu, quem é você para dizer o que a pessoa tem ou não que fazer? Se a gente mal consegue controlar nossas próprias opiniões, a gente é cheio de opinião acerca daquilo que a gente não compreende, ou que a gente não tem, ou acha não ter como defeito, ou como falha, né, em relação aos outros. Ah, agora aquilo que a gente tem, a gente fica quietinho. Sou nervoso, então eu entendo quem é nervoso. Eu sou não sei o que, então eu entendo também quem é. Agora, se eu não sou, eu sou um ferrenho verdugo. Eu perturbo e desequilibro a vida dos outros. Eu com as minhas opiniões drásticas que não passam de opiniões religiosas às vezes. Então eu acho que a gente tem que ter cabeça muito aberta, e eu tenho essa cabeça aberta, eu me esforço bastante para estar na medida do possível sempre ligado sobre isso, beleza? É polêmico? É, mas acho, concluindo, que nesse caso eu não vi erro na menina. Nada que eu não faria. Eu tô sendo sincero. Eu tô sendo sincero. E digo mais, não iria para umbral. Como é que você pode afirmar isso? Porque é uma questão interna. Umbral, um inferno é uma questão interior. O máximo que eu ia fazer é tomar bronca do mentor. Porque você não tinha como ir para um lugar ruim se você não tá mal. Se você não está desequilibrado, sabe? Existem conceitos diferentes da situação. Você não fez mal a ninguém. Pelo menos assim, aparentemente você vive uma vida de estabilidade emocional, tranquilidade espiritual, equilíbrio energético. É difícil uma pessoa dessa ir para umbral. Né? Umbral é uma zona de sofrimento para purgatório, digamos assim, para aceleração do nível de desequilíbrio emocional, ou de ações feitas que levaram a desequilíbrio emocional, né? A desequilíbrio mental também. Se você está bem, não tem como você ir. Você vai até para uma frequência relativa, vai tomar umas broncas lá, mas não vai dar problema. Então é muito relativo. A gente está vivendo muitas vidas aqui, não é só uma. Se a gente tivesse que errar em uma, a gente não ia ter mais paz nunca, porque toda vida a gente faz uma besteirinha. Então a gente tem que parar de radicalizar coisas simples. Existe muito conceito aí que é ligado ao catolicismo, à igreja católica, que não é problema, mas que existe ainda aí coisas do passado, coisas passadas ainda travadas em conceitos que não são necessariamente corretos. A gente pode dar um pingo aqui, outro ali, e tem que questionar sempre. Saulo, aqui é o Jorge, São Paulo, capital.
Gostaria de saber se você já ouviu falar sobre o divinismo e Oswaldo Polidoro. Se já, poderia comentar sobre? Não, nunca ouvi falar. Na verdade eu até ouvi falar, mas não sei do que se trata. Eu peço a vocês aí, que você mesmo que mandou essa mensagem, que comente sobre o assunto e a gente passa depois a aprender mais na frente, né? Deixa eu pegar aqui. E aí, Saulo? Um salve pro Encostonildo. Quem fala é o Marcelo de Porto Alegre. Sou eu, sou porra. Cara, tô gostando muito dos teus fax. Não faço projeção ainda, mas tenho estudado o assunto. Queria saber se já teve alguma experiência com a ayahuasca, que é o Santo Daime, né? E se o efeito da mesma é igual ao de uma projeção. Continue com os seus fax aí, que estão muito bons. Um abraço. Marcelo, legal, Marcelo. Marcelo, é o seguinte, nunca tive. Tenho amigos que tiveram, até me convidaram. Li bastante sobre o assunto antes de pensar em ir lá. Decidi não fazer. Não acho que tenha nada errado. Acho que é o mesmo princípio de uma pessoa que busca. O que acontece é o seguinte: existe todo um ritual. E esse ritual é a palavra, para que você se sinta bem, né? Para que você se sinta melhor durante o processo. Então existe um processo espiritual, existe um processo de preocupação, uma limpeza energética, uma proteção de ambiente. Então, e ali aquilo deixa você consciencialmente mais rebaixado e aumenta como você não dorme, fica mais ou menos no estado de relativa hipnagogia, entre meio acordado e meio dormindo, com o corpo dopado, como se fosse um bêbado, bem bêbadozinho mesmo, bem barato, mas positivo, induzido psicologicamente ao positivo. Então faz com que você sinta várias coisas ali. E enfim, não estou falando do ayahuasca. Eu nunca tive experiência e não achei interessante ter, pelo fato de que eu ter que dopar a consciência. Pode ter como uma experiência interessante uma vez, né? Mas eu tenho vários amigos que foram, já me falaram, me convidaram várias vezes. E em relação à projeção é antagônico. O ayahuasca, a não ser no estado de hipnagogia, onde você induz sozinho um estado, é um estado antagônico. Enquanto a ayahuasca você dopa o cérebro de certa forma, né? São químicas que fazem com que o cérebro entre em estados diferentes de consciência para alcançar determinadas situações espirituais que você não conseguiria em vigília. Na projeção você induz isso de uma forma contrária, você busca a lucidez durante o dia a dia, você não precisa de uma muleta ou nada para apagar sua consciência. Veja, eu não estou criticando, eu estou falando que sim, é uma muleta no aspecto de você querer sentir algo que sozinho você não consegue. Então você precisa de um apoio para fazer isso. Então logo a palavra muleta vem com sinônimo de apoio. E a projeção não, a projeção você deita, faz o processo, se esforça, sabe do nível de percepção de baixa de consciência que é natural a gente. Nós naturalmente já sabemos que a consciência é baixa, não precisa de algo para isso. E você busca de forma lúcida e totalmente anímica, ou seja, você faz por você mesmo, sem nenhum intermédio de nada. A gente podia falar que a ayahuasca seria como se fosse um processo de intermédio, algo está fazendo uma tentativa, algo externo está tentando te ajudar, né? Está sendo usado e por esse motivo não tem nem necessariamente. Você pode até ter projeção durante a ayahuasca, mas você não precisa disso para projeção de jeito nenhum. Mas pode ser que eu consiga mais fácil? Pode ser, mas só que a quantidade de onirismo, de pensamentos que você vai ter, você sempre vai ter aquele pensamento, foi muito forte, né? E é muito forte para muita gente. As pessoas adquirem conhecimentos e informações e acessam determinadas sensações que elas não conseguem na vigília, é o fato, né? Mas eu acho que para projeção isso é meio antagônico, é como se fossem caminhos diferentes. Se você quiser ser uma pessoa lúcida, uma pessoa desperta, você não precisa de nada que dope a sua consciência, nada. Ayahuasca, maconha, qualquer coisa. Tem gente que manda mensagem pra gente e fala: Saulo, eu me projeto depois de uma maconha. Eu fumo pra caramba, dou duas fumadinhas e tal. O que você fala? Pô, eu sendo um morrão de 3 metros, de 30 centímetros, véio, boto na boca e me projeta. Só que a quantidade de onirismo que você tem é enorme, né? A indução, o que você faz? Você mantém o corpo relaxado. As pessoas só conseguem sentir uma determinada parte quando dopa o corpo, a grande maioria. Eu falei isso no último FAQ. Quando o corpo está dopado, é como se você relaxasse um pouco de si mesmo. No fundo, a projeção é o contato interno e a compreensão do que se é.
Mas eu compreendo, eu não estou criticando, eu compreendo a necessidade disso, mas não acho que seja necessário, nem nada, né? Nem é nenhum tipo de desequilíbrio, não só a droga, mas qualquer coisa alimentar. Tem gente que quer sair do corpo sem comer, né? Aí fica ali e sai do corpo. Tem gente que quer sair do corpo sem beber água, fica com sede, aí vai até a cozinha. Tem gente que quer sair do corpo tomando sal e morre com pressão alta. Eu já falei isso, né? Qualquer tipo de desequilíbrio não passa disso, né? Uma busca por algo que você no seu normal não consegue. Isso tem positividade? Tem, se você quiser fazer uma vez ou outra para sentir como é, ou para sei lá, mas não necessariamente se você fazer disso um hábito, né? Aí você já está buscando, no caso da projeção, veja bem, eu tô sendo específico, algo que não vai necessariamente te levar a ser um projetor lúcido ou alguém que sair do lugar que eu estava. Eu vou ler uma questão aqui agora. A Carol pergunta: você poderia falar sobre algo sobre seres elementais? Qual a função dele na espiritualidade? Olha, eu me encontrei muito pouco. Eu vi gnomo. Uma vez eu fumei um negócio aí, eu vi gnomo. Eu vi gnomo! Já viu essa música? Procurei, eu vi gnomo no YouTube aí, você vê que é uma viagem. Depois de fumar uma, todo mundo vê uns gnomos, né? Não, mas eu já vi mesmo gnomo fora do corpo. Relatos no meu site, viajação.com, digita aí: projeção na Amazônia. Você vai ver que uma vez eu vi gnomo mesmo e não tinha fumado nada. Não que eu me lembro, né? Apesar que quando o cara começa a fumar, dizem que ele começa a não se lembrar de nada mais. Mas não fumei mesmo não. Sim, a função dos seres elementais, as informações que eu posso lhe dar são somente de origem livro, né, bibliográfico, porque, como eu disse a você, o contato que eu tive foi mínimo. Eu já tive alguns contatos com seres da natureza, por exemplo, que são espíritos como a gente, né? Eu tive contato com o orixá, mas o orixá não necessariamente é considerado elemental, mas ele tem uma ligação muito forte com a natureza e eles conseguem ter acesso aos elementais. Eles têm a função de equilíbrio. Existem vários tipos de evolução no planeta Terra, apesar da gente achar que isso a gente é a nossa. Os animais são um tipo de evolução específica, as plantas são um tipo de evolução específica, e para tais existem espíritos que cuidam do processo de encarne, de desencarne, que cuidam de cada detalhe deles. E é exatamente isso que acontece. Esses espíritos, tem espíritos no mar, já vi espíritos no mar, certo? Em forma de peixe, e era uma zona que eu considero uma zona inferior, porque eles eram muito bravos, que não gostavam de estar ali. Tem aí seres estranhos no mar. Procura esse relato no viajaastral.com, seres estranhos no mar. Esse relato tem muitos anos, tem mais de 10 anos, eu acho. E tem outras coisas, eu já fui no fundo do mar também, fora do corpo, e vi outros tipos de seres vivendo lá, respirava normal. Até na hora que eu entrei, eu achei estranho, tentava respirar e respirava. Rapaz, o que você foi dar? Pô, eu tentava respirar e aí respirava, rapaz. E assim, a função desses espíritos basicamente é essa. Existe uma linha, não quer dizer que todos trabalhem com isso, mas existe uma linha de evolução diferente da nossa. Então existem mentores elementais, e esses elementais são uma linha diferente, né? E eu não sei se eles um dia vão virar ser humano, se a gente vai virar elemental, se nunca vai virar nenhum nem outro. Isso não faz diferença se você segue um caminho ou segue o outro, no caminho da evolução. Assim como a gente evolui de forma diferente, no fim das contas, hoje a gente está aqui, a gente pode estar nascendo em Júpiter com um corpo causal, um exemplo. Não faz diferença, certo? Tem mais uma questão aqui, porque eu comecei e fiquei 7 minutos ali. Normalmente eu gravo 30 segundos, né? E aí, Baiano, tudo bem? Meu nome é Júnior, eu sou de Londrina, Paraná. Eu tô estudando clarividência. Inclusive, o material que você passou no Dropbox ajuda pra caramba. Bom, como toda alma cebosa, é meio difícil manter a disciplina e fazer as técnicas certinho. Eu acho que eu já li essa questão. Eu vou cortar por causa disso, pessoal. Sem querer, eu não apaguei. Desculpa aí, acontece às vezes. Tô no meio do faca aqui, leu a questão. E... Então, Saulo, meu nome é Edmar, moro em São Paulo. Eu gostaria que você também abordasse um tema no FAQ aí, sobre a segunda morte. Como funciona esse processo da segunda morte? Ou seja, o que seria a morte do corpo perispiritual? Eu também já li essa questão. Caramba, Saulo, você tá a fogo, viu?
Se eu não li essa questão, ela tá uma questão muito parecida atualmente. Pô, tá pau, velho. Eu só acho uma questão que eu não li aqui, pelo amor de Deus. Boa madrugada, meu amigo. Pô, queria uma dúvida que eu sempre fico me questionando. Pô, eu gosto de ficar observando o céu e tal. Na projeção é possível tu ir a espaço aberto e visitar outros planetas? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Se na projeção tu tem a liberdade de visitar o espaço afora, é possível? É que sua projeção é possível sim. Muitos projetores têm, e eu já tive algumas. Eu não vou muito pela sintonia mesmo de um trabalho de amparo e tal. Os mentores sempre me levam para projetos aqui e não fico muito tempo fora do corpo para não perder a experiência, mas é bem comum que você tenha os projetores mais experientes aí, várias experiências em outros planetas, né? Eu não sei até onde se vai a outra galáxia, porque eu nunca tive informação de um projetor em outra galáxia. Até pode ser que tenha por aí, mas é possível sim. E você sair. Eu também tenho o costume de ir fora do corpo olhar para o céu. Faça isso de vez em quando. Vai fora do corpo um dia à luz, olhe para o céu. É impressionante como aparecem coisas diferentes no céu. Certa vez eu vi uma nave em forma de uma letra E maiúscula, com as três pontas do E para frente, voando assim, ó. Rapaz, era um negócio laranja, né? E eu observando aquilo, foi muito interessante. Então é possível sim. Eu diria que tem muita coisa interessante que a gente não conhece, que quando você sai do corpo é um mundo totalmente diferente e tudo é possível, certo? Um abração para vocês, fiquei por aqui, um abraço em paz aqui na Praia de Acaú e vamos lá, FOI!